Fala galera do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos a este canal e vamos começar mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a Reforma Protestante, que é o capítulo 9 da História 2, capítulo 9. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Reforma Protestante, tá? Que foi o processo de reforma, né? A Reforma Protestante e a Contra-Reforma foi o processo de reforma religiosa que teve início aí no século XVI, tá? Que podemos destacar como causas, né, diversos abusos cometidos pela Igreja e algumas mudanças que aconteceram no decorrer do processo histórico dentro da Igreja Católica. Então, deixem aí o seu like, né? E também comente caso vocês estejam com alguma dúvida, vocês comentem aí embaixo que nós estaremos respondendo as dúvidas, beleza? Então, a Reforma Protestante foi apenas uma das inúmeras, das diversas reformas religiosas que aconteceram aí após a Idade Média, né? Na verdade, tá? Primeiro, né, nós temos aí como as causas da Reforma Protestante o desenvolvimento do comércio e da burguesia, né, que fazia com que a burguesia fosse criticada pela Igreja devido aos lucros que ela tinha e também ao dinheiro que ela acumulava, né? Então eles eram criticados, né, como o pecado da usura, né, você emprestar dinheiro a juros, enfim, a burguesia era muito criticada, tá? Um outro fator também da Reforma Protestante foi a formação dos Estados Nacionais, porque nesse período muitos reis eles apoiavam, né, ou apoiaram aí a Reforma Protestante para se livrar da para se livrar da intromissão do Estado da religião nas ordens do Estado, tá? E também uma outra questão, né, uma outra causa, né, que é o renascimento cultural, né, onde tudo estava sendo questionado naquele momento do renascimento, a partir do renascimento cultural, tudo passava a ser questionado, tanto a ciência, quanto a cultura, quanto a política. O rei passou a ser também questionado, tudo era questionado. E aí, o que aconteceu? A Igreja também deveria ser questionada, a Igreja Católica também foi questionada, né? E nós temos também a crise da Igreja Católica, porque muitos líderes da Igreja criticavam a Igreja por ela ter mudado os seus dogmas, né? Ela perdeu um pouco do foco do que ela se pretendia fazer, tá? Então, o primeiro reformador que é bom a gente citar aqui, que a gente precisa citar, que foi um grande idealizador, né, da Reforma Protestante, foi Martim Lutero, tá? Martim Lutero, ele foi um monge, né, que foi influenciado aí pelas ideias de Santo Agostinho, e a partir de 1517, né, se não me engano, ele criou uma doutrina própria, tá? Ele publicou as chamadas 95 teses, questionando os dogmas da Igreja, tá? Expondo aí uma nova doutrina. Não diretamente, a ideia dele não era acabar com a Igreja Católica, a ideia dele, nem fundar uma nova igreja, a ideia dele era simplesmente reformar a igreja que já existia, tá? Questionando os preceitos que já existiam na igreja, tá? Ele rejeitou a hierarquia religiosa, tá? O celibato, o uso do latim em cultos, para abrir mais a questão da religião para outras pessoas também que não tinham tanto conhecimento, tá? Manteve só apenas aí os sacramentos, né? 2 sacramentos, né? O batismo e a Eucaristia, e também no caso da comunhão, porém, ele rejeitava o conceito de que o pão e o vinho se transformavam no corpo e o sangue de Cristo, tá? Mantendo apenas como um rito simbólico, ele só manteve aí como um rito simbólico na ideia de Martim Lutero. A Reforma Protestante, né, com Lutero, trouxe um novo olhar para a Igreja, tá, que perseguiu e muito todos esses reformistas, tá, excomungando e perseguindo esses reformistas. Tá. Sabemos que eles foram perseguidos, mas todos eles foram
eles receberam aí proteção da burguesia, que se via aí representada nessas ideias, tá? E muitos nobres também se achegaram a essa igreja, essas igrejas recém-surgidas, justamente para questionar a igreja, né? Que estava vendendo lá suas indulgências, vendendo relíquias religiosas, e isso fazia com que os membros da igreja questionassem muito essa igreja, justamente porque ela perdeu um pouco do foco, né? Do foco que seria o espiritual. Então, nós temos diversos reformadores, como Martinho Lutero na Alemanha, Calvino em Genebra, o Zwinglismo, né? Em Zurique. Nós temos também o Henrique VIII na Inglaterra, tá? A Contra-Reforma, que foi um movimento de reação da Igreja Católica, tá no século XVI. A Igreja Católica estava passando aí por uma grave crise, grave problema, tá? E para tentar barrar o avanço, né, do protestantismo após a Reforma Protestante, o Papa Paulo III, tá? Convocou aí o chamado Concílio de Trento, beleza? Em 1545, tá? Aí, se tratando de vários assuntos, com o objetivo de obter aí algum acerto, né, sobre vários assuntos com os membros do clero, o Concílio de Trento, né, reformulou posições da Igreja Católica frente ao avanço do protestantismo. Algumas dessas mudanças a gente vai citar aqui, na apostila também tem, mas nós temos o retorno da Inquisição, tá, que tinha como objetivo aí vigiar e perseguir, prender e punir também pessoas que não estivessem seguindo as doutrinas católicas, tá? Também nós temos a criação da Companhia de Jesus, que eram como missionários, eram pessoas que estariam prontas para levar a fé católica adiante, né, para propagar a fé católica para os próximos continentes, para poder você conseguir um número maior de pessoas, um número maior de adeptos à fé católica, tá? Como, por exemplo, aí levar a fé cristã para a América, para a África e para a Ásia, tá? O exemplo aí de pessoas, né, Padre Manuel de Nóbrega e José de Anchieta eram jesuítas, tá? Muito importantes aí para esse momento. Como conclusão aí da nossa aula, tá? As reformas religiosas, a gente pode ter em mente, né, que elas foram um conjunto de movimentos, né, com caráter religioso e político, econômico também, tá? Que contestavam os dogmas da Igreja Católica, e devido a isso ocorreu uma criação de outras religiões, tá? Como o calvinismo, luteranismo, tá? Como nós já vimos, tá? E essa reforma ela difundiu-se rapidamente pela Alemanha, França, Holanda, Escócia e por aí vai pelos países da Europa. Também, da mesma forma que lá o Renascimento também levou as ideias, né, do Renascimento, devido à imprensa também, que ajudava a você divulgar mais rápido as ideias, tá? A prensa, né, com papel e tinta para poder divulgar, não mais por cópia, tá? E o difícil foi a igreja reconhecer, né, os abusos cometidos por ela, né? Ela reconheceu, mas ela não teve coragem de empreender aí a necessária reforma, né, que deveria acontecer. Ela não teve pulso para impor essas reformas que deveriam ter sido implantadas aí nesse momento, beleza? A igreja, por fim, ela manteve a situação como estava praticamente, e criou novos órgãos de delimitação de liberdade religiosa, beleza? Então, ficamos aí no final aí de mais uma aula, beleza? Eu espero ter conseguido aí alcançar vocês. Caso vocês queiram ter alguma ideia ou sugestão, vou pedir a vocês que deixem aí nos comentários do vídeo, tá? E até a próxima aula. Valeu, galera? Um abração, beijão, hein?